Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2016. Estou no meu 9º dia de greve de fome e peso 58 quilos e 700 gramas. Hoje eu gostaria de falar sobre o enclausuramento do Papa Bento XVI. Quando isso ocorreu, eu achei muito estranho, mas não procurei me aprofundar nesse assunto, assim como muitas outras pessoas. Foi apenas tudo muito estranho. Quando eu tomei conhecimento de que o Stedler, de que o Eduardo Paes foram convidados para ir ao Vaticano, convidados pelo outro Papa, o Papa Francisco, eu comecei a achar tudo muito estranho. Como pode pessoas que são consideradas criminosas aqui no Brasil serem convidados pelo Papa para ir ao Vaticano? Como senhores de bem? Como senhores honrados? Como pode? Eu comecei a achar essa história muito estranha. Também tem uma outra história aí de que o presidente da CNBB, logo após ter se encontrado com o Papa Francisco, deu uma entrevista defendendo a Dilma Rousseff. Quer dizer, ele foi lá, se encontrou com o Papa Francisco e quando saiu lá do encontro, ele deu uma entrevista defendendo a Dilma Rousseff e se colocando contra o impeachment da Dilma Rousseff. Foi isso que aconteceu. Isso em 2 de outubro de 2015. Então, comecei a achar tudo muito estranho. E resolvi pesquisar um pouco sobre esse assunto. O que eu encontrei é que o outro Papa, o Papa Bento XVI, ele era um Papa conservador. Ele fez um discurso no dia... Deixa eu ver aqui, anotei. 30 de março de 2006. Ele fez um discurso. E nesse discurso, ele deixou bem claro. Deixa eu ler. Existem valores que são não negociáveis. A vida, a estrutura familiar e a educação dos filhos. A vida se refere ao aborto e à eutanásia. A estrutura familiar se refere à estrutura familiar composta por homem e mulher. E a educação dos filhos. Ele defendia que o Estado não poderia interferir na educação dos filhos. Então, ele deixou claro, ele falou com todas as palavras, existem valores que são não negociáveis. Com isso, o Papa Bento XVI deixou bem claro, vocês podem mexer no que quiserem, mas na vida, na família e nos filhos, eu não aceito que mexam. Foi isso que o Papa disse. Em uma linguagem mais simplificada, não é? Então, no meu entender, o que eu acho, deixar o tempo passar, a poeira acalmar, enclausurar o Papa conservador. Porque aquele Papa conservador estava indo contra o interesse do Vaticano. Não podiam fazer isso imediatamente. Tinham que deixar primeiro a poeira abaixar, todo mundo esqueceu o assunto, né? E aí pegaram o Papa e enclausuraram o Papa. Eu acho que o Papa Bento XVI foi enclausurado porque ele era conservador. Ele não aceitava que se mexesse na vida, na estrutura familiar e na educação dos filhos. Ele não aceitava isso. E ele falou isso claramente.
em 30 de março de 2006. Pois bem, o que fizeram então? Pegaram o Papa conservador, enclausuraram o Papa conservador e escolheram um outro Papa liberal. Esse Papa liberal, que hoje é o Francisco, passou a convidar os criminosos do Brasil para ir lá para o Vaticano. Foi isso que aconteceu. E eu acho tudo isso muito estranho. Será que o Papa Francisco não sabe que o Stedler é um criminoso financiado pelo governo PT? Será que o Papa Francisco não sabe que o Eduardo Paes pertence aos criminosos, à máfia criminosa que se apoderou do Rio de Janeiro? Será que ele não sabe de todas as acusações, as denúncias que são feitas contra Eduardo Paes, assim como os demais, Sérgio Cabral, Pezão, de perseguição política e de outros crimes? Será que o Papa não sabe? Para que serve o arcebispo Dom Orani Tempesta? Será que nunca contou lá? Olha, esse prefeito aí é metido em muita coisa errada, né? Eu achava o seguinte, que os bispos, arcebispos são os representantes do Vaticano aqui no nosso país. Então, o que acontece aqui, eles vão lá no Vaticano e contam. Dessa forma, o Papa fica sabendo do que acontece em todos os países, porque os bispos, os arcebispos vão lá no Vaticano e contam. Olha, esse é assim, esse é assado, esse é assim. Eu achava que era assim. Então, será que o arcebispo Dom Orani Tempesta não contou sobre os crimes do Eduardo Paes? Não contou que ele é acusado de ser mandante, de usar a prefeitura para destruir a vida de uma mulher de bem, que no caso seria eu, e outros crimes? Então, será que o Papa não sabia disso? É tão ingênuo assim, é tão desinformado assim? A Dilma Rousseff esteve lá também. Mas até aí tudo bem. Como presidente de um país, ela tem o direito de ir lá nas cerimônias, não é? Até aí tudo bem. Mas defender a Dilma Rousseff, usar um monsenhor para defender a Dilma Rousseff e se colocar contra o impeachment? Será que o Papa Francisco não sabe que a presidente Dilma Rousseff é rejeitada por mais de 90% da população? Será que ele não sabe disso? Se uma presidente é rejeitada por mais de 90% da população, ela não pode ser uma boa presidente. Porque senão a população não estaria rejeitando ela. Será que ele não sabe que ela não pode discursar na televisão porque todo mundo começa a bater, o Brasil todo começa a bater panela? Será que o Papa não sabe disso? Outro assunto. Sobre esse monsenhor que declarou o presidente da CNBB. Existem duas formas de você falar. Você pode chegar e falar diretamente, como eu estou fazendo, ou você pode usar uma pessoa para falar no seu nome, em seu lugar. Olha, eu não posso fazer a declaração, mas vai você lá e faz. Então você, dá ibope à pessoa. Qualquer pessoa que visita o Papa ganha ibope, né? Vem jornalista, vem todo mundo querendo entrevistar para depois saber o que foi que falou com o Papa. Você vem aqui, vai ter ibope, depois você dá a entrevista defendendo a Dilma Rousseff, não é? Então eu acho que foi isso. Ele deu ibope ao monsenhor. Quando saiu lá do encontro, os repórteres estavam lá e ele deu uma entrevista defendendo a Dilma Rousseff, se colocando contra o impeachment. Então eu acho que foi dessa forma que o Papa Francisco deixou claro que ele estava defendendo a política da Dilma Rousseff. O outro Papa que foi enclausurado, ele já era conservador, ele não prestava para esse serviço. Por isso foi enclausurado. É isso que eu penso.
Bom, ontem eu passei o dia todo refletindo sobre tudo isso e realmente é isso que eu penso. O Papa Bento XVI foi enclausurado porque era conservador, não aceitava mudanças no Vaticano, e aí escolheram um Papa liberal que aceita tudo quanto é tipo de bandido e criminoso lá. Convida. Como é que ele convida? Arruma desculpa esfarrapada, encontro dos prefeitos. Aí bota 50 prefeitos, o Eduardo Paes, o Radar, né? Aí depois encontra uma outra desculpa esfarrapada, encontro dos líderes camponeses. Aí convida Stedler, arruma uma desculpa esfarrapada qualquer e convida essa cambada toda lá pro Vaticano. O Stedler não só foi convidado, como ainda teve a passagem de avião paga, o Vaticano pagou. E lógico, pagou hospedagem, pagou comida, pagou tudo. Se pagou passagem de avião, pagou o restante também, né? Pois é assim. É isso que eu tinha para falar sobre o enclausuramento do Papa Bento XVI e sobre a posição do Papa Francisco. Ele está ali para representar os interesses do Vaticano. Muito decepcionada, eu sou católica, muito decepcionada mesmo, mas é isso que eu penso. O Papa Bento XVI foi enclausurado porque é conservador. Não aceitou que mexesse na família, na vida, na educação dos filhos. Por exemplo, aqui no Brasil, está tendo essas cartilhas de educação sexual. Tem cartilha para criança até de 5 anos. Tem cartilha para ensinar os pais a masturbarem seus bebês a partir de 7 meses de idade. Eu tenho vídeo. Eu postei tudo no meu blog. Essa cartilha, esse planejamento todo aí, a cartilha custou 2 milhões de reais dos cofres públicos. 2 milhões de reais para se fazer uma cartilha para ensinar os pais a masturbarem seus bebês a partir dos 7 meses de idade. Será que o Papa Francisco não sabe disso? Tem cartilha para sexualizar as crianças a partir dos 5 anos de idade. Tem um vídeo. E tem aquela que o Bolsonaro demonstrou muitíssimo bem, por sinal, que tem até o buraco na página que o menino bota o dedinho e na outra página é a genitália da menina e o menino fica friccionando aquele dedinho na genitália da menina. 6 anos de idade. Será que o Papa Francisco não sabe disso? E mesmo assim, o Monsenhor foi lá quando saiu do encontro lá com o Papa, defendeu a Dilma Rousseff. Quer dizer, eu acho que se esse Papa Francisco está dando tanto ibope para Dilma Rousseff, para o Stedler, líder do MST, que aqui é bandido, que quebra tudo, invade tudo, destrói as propriedades particulares, pro Eduardo Paes, que pertence ao grupo, aos bandidos daqui do Rio de Janeiro, se esse Papa está dando tanto ibope a essas pessoas, é porque ele está aceitando tudo isso. Eu acho. Porque se ele não aceitasse, ele não ia inventar encontro de camponês, encontro de prefeito e levar essa cambada para lá. Ele não ia fazer isso, não. O outro Papa não tinha feito. O outro Papa era conservador, não aceitava. É isso que eu tinha para falar hoje. Eu desejo a todos vocês uma boa tarde.